Olá pessoal, tudo bem? Professor César Miguel, mais uma vez aqui com vocês, né, trazendo a teoria, né, aplicando a prática aqui para nossa modalidade de endurance, né? O foco aqui hoje vai ser a corrida ainda e já solicito para vocês aquela força, né, para a gente continuar produzindo o material aí para vocês, né? Então, tanto lá no Instagram quanto no YouTube, é muito importante a participação de vocês já sabem disso, né? Mas contribui lá quem tiver a fim de mais informação, tá bom? Deixando de lado isso, vamos para a hora do aprendizado, né? E eu trago então aqui para vocês hoje um artigo da Scientific Reports, né, uma boa revista aí, bem conceituada na área, e é, isso também não quer dizer muita coisa, né? O importante é a qualidade do artigo, não a revista. Claro que tem uma grande relação entre a qualidade do artigo e a revista que ela está publicada, mas de- é, não é um requisito fundamental para que o artigo seja bom, ele está publicado numa revista bem conceituada, né? Então a gente tem que estar muito atento a isso aí. Mas é uma revista aqui do grupo da Nature, então tem boas referências, né? E nesse artigo aqui ele fala sobre a relação, uma análise, né, do efeito da corrida sobre a estrutura intervertebral, né, o disco intervertebral. E essa discussão vem, né, e acaba abordando isso, revivendo aqui o princípio de Wolff, proposto em 1892, que diz que o osso se adapta à forma com que ele é solicitado, né? Então, uma modulação óssea de acordo com que a gente aplica o estresse sobre as estruturas ósseas do nosso corpo. Entretanto, sobre as estruturas intervertebrais, aqui a gente tem pouca informação de como que ela se adapta a essas ações. Esse artigo ele tenta fazer ah, uma análise exatamente sobre esse ponto. Então a gente vê, né, que para eles fazerem esse artigo, eles reuniram um grupo de pessoas com idade aí entre 25 e 35 anos. Ah, todos, né, avaliaram o histórico nos últimos 5 anos dessas pessoas e não puderam participar. As pessoas, né, foram excluídas as pessoas que tinham aí dor crônica, dor na coluna, né, de forma atual, no momento da análise, história de cirurgia na coluna, história de lesão traumática na coluna, escoliose conhecida, para a qual e para isso foi solicitada uma consulta médica prévia, né, se ele fosse fumante atual ou anterior, né, se ele tivesse claustrofobia, né, e se estivesse gestante também. Então, condições aqui que impediam as pessoas de participar desse experimento. E aí eles dividiram essas pessoas de acordo com o histórico delas nos últimos 5 anos. Pessoas que não praticavam esportes, total de 24 pessoas, sendo 11 do sexo masculino e 13 do sexo é, feminino, né? 13 mulheres. Ah, montaram um grupo de pessoas que corriam de 20 a 40 quilômetros na semana, né? Com um total de 30 pessoas. E um outro grupo de pessoas que relataram correr mais de 50 quilômetros na semana, né? Um grupo aí totalizando 25 pessoas. E eles foram avaliar algumas questões do disco intervertebral, né? Como a hidratação dos discos, a hipertrofia desses discos lombares, a altura desses discos e também a relação à altura e o comprimento do corpo dessa vértebra, né? O quanto que ela ocupava aí nessa relação. E aí eles observam o seguinte, né? Em coluna branca aqui as pessoas que não praticavam nenhum esporte, em vermelho as pessoas que corriam entre 20 e 40 quilômetros e em preto as pessoas que corriam mais de 50 quilômetros. E aqui eu ressalto para vocês a, como resultado, né, a característica de hidratação, né, e a relação altura e área, né, desse disco intervertebral em relação à vértebra. E aí o que a gente observa? Pessoas que não praticavam esporte tinham uma hidratação menor, né? Ou seja, pessoas que corriam, estavam envolvidas com corrida de acima de 20 quilômetros na semana, né? Até mais de 50 quilômetros na semana,
possuíam efetivamente uma melhor capacidade de hidratação, melhor característica de hidratação desse disco intervertebral. E em relação ao tamanho, né, a área que esse disco intervertebral ocupa em relação à estrutura óssea, né, a área da vértebra, a gente vê que apenas os corredores acima de 50 quilômetros na semana, né, tinham aí um tamanho estatisticamente, né, maior do que os corredores que não, do que as pessoas que não corriam, ok? Em relação ainda, né, fazendo uma análise ainda mais detalhada dessa relação de altura e área, né, da vértebra, e de acordo com o, a localização dessa vértebra, né, então a torácica 11 12, torácica 12 e a lombar 1 e 2, lombar 3 e 4, né, 2 e 3, 3 e 4, lombar 4 e 5, e a lombar sacral, né, a região aí da coluna vertebral, então aqui mais no tórax, mais na região lombar, e aqui mais na região inferior da coluna, a gente observa que os corredores têm uma maior vantagem, né, uma melhor característica desse disco intervertebral, tanto na torácica quanto nas estruturas mais medianas ali da lombar e também mais inferiores aí na região lombar, né, na L4, L5 e na sacral 1, ok? Então isso demonstra para a gente, né, que o exercício de endurance ele pode ser benéfico também para melhorar os discos intervertebrais, né, e fornecem aí um suporte para implantação de protocolos de exercício específico com a corrida, para poder melhorar as propriedades do material do disco intervertebral da coluna. Né? E olha só como é interessante essa questão, porque normalmente as pessoas falam, né, as minhas articulações, as minhas dor nas costas, eu não posso correr. Será mesmo? Será que isso não é um medo que te colocaram, né, dizendo que você vai ser prejudicado se você se envolver com esse tipo de atividade? Tem base científica para reforçar esse medo, né, essa relação do aumento do impacto, de um possível impacto decorrente da corrida e prejudicar a sua coluna? Cientificamente, a gente acaba vendo que, né, alguns dados nos indicam que até nisso a gente consegue ter benefício. Então, a gente aumenta, né, a nossa área de conhecimento, conhecimento liberta, conhecimento transforma, né, como diriam outros professores por aí. Ok? Um forte abraço, compartilhe isso aí com o seu colega que está se esquivando da corrida, falando que está sentindo dores nas costas. E olha só, se ele controlar direitinho a intensidade, o volume dessa corrida, é possível que ele melhore as suas características aí, tenha, e venha a colher bons frutos, né? E se beneficiar da prática da corrida também para essas questões de dores na coluna, associadas aí à degradação dos discos intervertebrais. Ok? Forte abraço, até a próxima, pessoal.